Você já reparou como alguns homens entram em silêncio e ainda assim dominam a sala? Eles não precisam de palavras nem de status. Não estão ali buscando aprovação, nem tentando provar algo. Esses homens carregam um tipo raro de energia, uma calma que não é passividade, uma firmeza que não é agressiva. Eles apenas estão. E isso basta. Enquanto a maioria vive inquieta, olhos famintos, corpos ansiosos, buscando nos olhares alheios a confirmação da própria existência, esses homens caminham na direção oposta. Eles não pedem, não imploram, não se ajustam. O que há de diferente neles? Eles não são guiados por carência. E mais, não são escravos do próprio desejo. O mundo pode estar tomado pela sexualização, pelo apelo à excitação constante. Mas esses poucos aprenderam uma verdade simples e poderosa. O homem que domina seu desejo se torna senhor de si. E essa soberania é o que impõe respeito antes mesmo da primeira palavra. Não é sobre reprimir, é sobre integrar. Eles sabem que o desejo existe, mas recusam-se a viver subjugados por ele. Carl Jung chamava isso de alinhamento com o centro psíquico, o ponto silencioso onde o homem deixa de reagir ao mundo e começa a moldá-lo. Desde muito cedo, o homem moderno é moldado, não por si mesmo, mas por um sistema que aprendeu a explorar o desejo. E tudo começa nos bastidores da mente, onde o inconsciente vai sendo programado sem que se perceba. Olhe ao redor. Tudo foi desenhado para manter sua atenção abaixo do seu verdadeiro potencial. Filmes, propagandas, redes sociais, músicas, tudo embebido de erotização. Mas não a erotização sagrada, simbólica. Uma erotização superficial, funcional para o mercado, para o sistema, para quem lucra com sua distração. Enquanto você acredita que está no controle, escolhendo, decidindo, desejando, na verdade, estão escolhendo por você. Estão te empurrando para um lugar previsível. Porque tudo que é previsível é fácil de manipular. E assim, o desejo, que deveria ser energia vital, vira corrente. O homem que não percebe isso se torna prisioneiro de impulsos que nem são seus. Ele consome para preencher um vazio que nem sabe de onde vem. E esse vazio nunca se sacia. Carl Jung dizia: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. A maioria dos homens vive esse destino invisível, acreditando ser livre, enquanto repete compulsões que o mantêm no mesmo lugar. Mas isso pode ser quebrado. Esse ciclo pode ser encerrado. A consciência é o ponto de virada. Você pode controlar o que diz, pode moldar a forma como se comporta. Mas há algo que não pode disfarçar. A energia que você carrega. Ela entra no ambiente antes mesmo de você abrir a boca. Ela se comunica no seu silêncio, no seu olhar, no modo como ocupa espaço. E as mulheres, mesmo sem saber explicar, sentem isso com uma precisão quase instintiva. Muitos homens acreditam que presença é sobre beleza, status ou força física, mas o verdadeiro impacto de um homem vem da sua relação com o próprio desejo. O homem que vive refém do impulso carrega uma tensão invisível no olhar. Ele pode até sorrir, mas os olhos denunciam a carência. Ele pode parecer gentil, mas seu campo pede algo. E essa exigência não dita, essa necessidade camuflada, faz com que os outros sintam a pressão de estar perto dele. A conversa perde leveza. A mulher se retrai. O espaço vira um campo de expectativa silenciosa. Mas o homem que integra seu desejo, que não o nega nem o projeta, esse homem muda tudo. Ele olha, mas não consome. Ele ouve, mas não manipula. Sua atenção é presente, mas livre. E isso cria algo raro: segurança emocional. A mulher sente que pode existir ao lado dele sem representar um papel. Ela não precisa ser musa, nem objeto, nem remédio para a solidão. Ela é presença. E o homem, ao invés de sugar, compartilha. Ele está inteiro. E por isso, não exige nada. Essa é a força invisível. Não a força que grita, mas a que vibra. Não a que impõe, mas a que acolhe.
uma energia silenciosa que comunica: eu sou suficiente. E é isso que muda tudo. Vivemos numa era de excesso. Excesso de estímulo, de exposição, de busca. Homens ansiosos por conquistar, provar, obter. O olhar sempre faminto, o corpo sempre em alerta, a alma sempre inquieta. Como se o valor estivesse em colecionar conquistas, principalmente conquistas femininas. Mas há um tipo raro de homem que não busca. Ele não entra em um ambiente querendo ser notado. Não fala para impressionar. Não olha procurando retorno. Ele simplesmente está. Presente. Silencioso. Firme. E por incrível que pareça, é exatamente esse homem que mais atrai. Não por esforço, mas por energia. Sua ausência de carência é sentida como liberdade. Sua presença se torna um campo seguro, onde o outro não se sente invadido, julgado, nem desejado como objeto. Esse homem já encontrou dentro de si o que tantos procuram fora. Ele não precisa que ninguém o complete, e por isso, está inteiro para se relacionar. O segredo está na ausência de intenção de conquista. Quando não há intenção oculta, há espaço para a verdade. Quando não há expectativa, há liberdade. E onde há liberdade, há abertura. A mulher sente isso. Ela relaxa, se expressa, se mostra. Porque o homem diante dela não está tentando tomar nada. Ele apenas está. E isso num mundo obcecado por performance é revolucionário. O homem que nada busca se torna magnético, não por prometer prazer, mas por oferecer paz. Você já se perguntou por que tantos homens estão perdidos, confusos, drenados? Não é por acaso. Existe um sistema inteiro desenhado para manter você distraído, enfraquecido, fragmentado. Olhe ao redor. Tudo foi sexualizado. Propagandas, redes sociais, músicas, filmes. O estímulo é constante, estratégico, meticulosamente arquitetado. Mas o objetivo não é prazer. É controle. Enquanto você acredita que está escolhendo o que deseja, é o sistema que escolhe por você. Ele condiciona seus olhos a buscar corpos, treina seu cérebro para buscar validação e transforma sua energia vital em cliques, consumo e compulsão. O resultado? Homens desconectados de si, dominados por impulsos, enfraquecidos pela fantasia. A pornografia não é apenas entretenimento. É uma ferramenta de contenção masculina, uma prisão invisível. Enquanto você se sente saciado, está, na verdade, sendo drenado, perdendo força, clareza, foco. E quanto mais acredita que isso é normal, mais profundamente está sendo programado. A mente dessexualizada, portanto, é uma ameaça ao sistema, porque ela se liberta. Ela não responde a gatilhos. Ela não é previsível. Ela não pode ser manipulada com promessas baratas de prazer. Ela observa, escolhe, age com consciência. A maioria dos homens nunca viu uma mulher de verdade. Eles enxergam um corpo, uma função, uma fantasia, mas não a mulher real. E o mais trágico, nem percebem que fazem isso. Carl Jung chamava isso de projeção da ânima, o arquétipo feminino inconsciente que todo homem carrega dentro de si. Quando ele não reconhece esse arquétipo como interno, ele o joga para fora. Ele começa a buscar em todas as mulheres aquilo que deveria ter encontrado em si mesmo. Por isso, muitos homens romantizam, idealizam, se tornam obcecados. Eles não amam a mulher, amam o que ela representa dentro deles. Uma solução para a dor, uma fuga da solidão, um alívio para a carência que não sabem como preencher. E o que acontece com a mulher diante disso? Ela sente o peso. Mesmo que o homem não diga nada, sua energia exige algo dela. Que ela cure, que ela compreenda, que ela se entregue. Ela se vê forçada a desempenhar papéis. A compreensiva, a sedutora, a salvadora. Tudo, menos ela mesma. Por isso o homem que integra sua ânima se destaca, porque ele não busca fora o que faltava dentro. Ele não exige, ele reconhece. Ele não usa, ele acolhe, e isso muda tudo. A mulher sente que pode ser quem ela é, sem precisar representar. O olhar dele não invade, ele encontra.
A presença dele não exige, ela liberta. E nesse espaço, um novo tipo de conexão acontece, mais real, mais leve, mais consciente. Vivemos em uma cultura de vazamento. Homens que desperdiçam sua energia no primeiro estímulo, que confundem intensidade com virilidade, que trocam presença por performance. Mas existe um tipo raro de homem, aquele que retém. E não se trata apenas da retenção física, embora ela também seja valiosa, mas da retenção da intenção, a capacidade de conter a ânsia, de manter o foco, de carregar o fogo interno sem precisar jogá-lo para fora. Esse homem não corre atrás. Ele não joga, não performa, não implora, ele está. E isso basta. Carl Jung entendia isso profundamente. Para ele, a energia sexual era a base da psique, mas não para ser gasta inconscientemente. Ela precisava ser transmutada, elevada, canalizada. Esse processo era chamado por Jung de função transcendente, quando forças opostas se encontram e algo novo nasce do conflito. Nesse ponto nasce o homem integrado, aquele que não reprime, mas domina, que não nega, mas transforma. E essa transformação não faz barulho, ela vibra. A presença desse homem muda o campo ao redor. Sua voz se aprofunda, seu olhar se firma, sua energia se organiza, e o mundo percebe. Não é truque, não, é sedução, é consequência. Enquanto os outros drenam sua força em buscas vazias, o homem que retém se fortalece. Ele se torna um campo de coerência em meio a um mundo fragmentado. E o mundo reage a essa coerência com algo que não pode ser comprado: respeito. A maioria dos homens vive em pedaços, divididos entre o que sentem e o que mostram, entre o que desejam e o que acreditam ser certo, entre o impulso que arde e a culpa que pesa depois. Essa divisão interna cria uma guerra silenciosa, uma luta entre partes que nunca se olham nos olhos. E nessa guerra, o homem se cansa, mas não sabe por quê. A verdade é que fomos ensinados a amputar partes de nós mesmos, a matar a sensibilidade, a esconder a dor, a negar o desejo. Criamos máscaras para sobreviver, mas com o tempo essas máscaras colam no rosto. Jung falava da individuação como o caminho de cura, um processo de reunir o que foi separado, de iluminar a sombra, dar voz ao que foi calado, olhar com compaixão para os pedaços que rejeitamos. Isso exige coragem, porque integrar não é romantizar o que está errado, nem se entregar ao caos. É reconhecer, com firmeza e maturidade, que você é tudo isso. Que a raiva, o desejo, o medo, a sensibilidade são expressões legítimas de uma alma que quer se tornar inteira. O homem que integra não vive mais em guerra com o que sente. Ele não se culpa por desejar. Ele entende o desejo como uma chama e aprende a conduzi-la com consciência. Ele não precisa mais provar que é forte, porque sua força agora vem da verdade. A fragmentação adoece, a integração cura. Nessa cura, o homem se torna o que Jung chamou de self, o centro real do ser, onde opostos se encontram e convivem em harmonia. Esse homem não é perfeito, mas é inteiro. E um homem inteiro é mais raro e mais poderoso do que qualquer arquétipo de masculinidade que o mundo tenta empurrar. Chega um momento na jornada de um homem em que as palavras já não são mais necessárias. Ele não precisa explicar quem é. Não precisa convencer ninguém. Não precisa se impor. Sua presença diz tudo, porque ela nasce de um lugar que não pode ser fingido. Autenticidade alinhada com propósito. Esse homem pode entrar mudo e sair transformando tudo ao seu redor, porque a energia que o habita é ordenada, limpa, sem ruído. Não é uma presença barulhenta, é uma força silenciosa, mas profundamente sentida. E o mais curioso é que, quanto mais silencioso ele se torna por dentro, mais alto o mundo ouve sua existência. Carl Jung dizia que a psique humana é simbólica, que tudo comunica algo, mesmo que não seja dito. O silêncio,
Desse homem não é vazio. Ele carrega significado. Ele transmite segurança, direção, coerência. E isso é magnético. A maioria tenta preencher o silêncio com performance. Mas o homem que evoluiu já entendeu. O verdadeiro poder nasce no silêncio interior. É ali que ele encontra respostas. É ali que ele percebe o que ninguém diz. É ali que ele aprende a escutar os outros, o ambiente e a si mesmo. Enquanto o mundo corre, ele caminha. Enquanto os outros disputam, ele observa. Enquanto todos falam, ele entende. Esse é o homem que não compete, porque já se encontrou. Esse é o homem que não precisa ser aceito, porque já se escolheu. E essa presença transforma. Ela convida o outro a também se tornar inteiro. Ela não impõe, não exige, não domina, apenas vibra. E nessa vibração, há algo que o mundo inteiro anda procurando: paz. Há algo que poucos percebem. O homem que dessexualiza sua mente não está apenas mudando um comportamento, ele está abrindo um portal. Porque quando o desejo deixa de ocupar o trono da mente, outras dimensões se revelam. O silêncio ganha profundidade. O olhar se torna mais limpo. A intuição começa a falar mais alto que o instinto. É como se, ao retirar o excesso de ruído, ele passasse a ouvir não só os sons do mundo, mas os sussurros da alma. Carl Jung compreendia isso de forma única. Para ele, o desejo reprimido não desaparece, ele se desloca. E quando canalizado com consciência, ele se transforma em insight, visão, criatividade, conexão com o transcendente. A mente dessexualizada não é uma mente fria, pelo contrário, é uma mente viva, fértil, conectada a algo maior. Esse homem começa a sentir a presença de Deus nos detalhes. Ele não precisa mais de estímulo para se sentir vivo, porque a vida agora pulsa de dentro para fora. Ele contempla, ele agradece, ele percebe o invisível. E o mais bonito, ele se torna instrumento, não mais controlado por impulsos, mas guiado por propósito. Ele não vive mais sob a tirania da carne, mas sob a direção do espírito. Sua energia vital, antes dispersa em fantasias, agora é usada para criar, curar, construir, servir. É nesse ponto que o desejo se torna sagrado, não porque é negado, mas porque foi purificado. E então, o homem renasce, não como um santo intocável, mas como alguém que finalmente está presente. Alguém que não precisa mais fugir de si, porque se encontrou. Em um mundo onde tudo nos empurra para fora de nós mesmos, onde a distração virou rotina, o desejo virou produto e a alma virou ruído de fundo, ser um homem centrado, inteiro, desperto, é quase um ato revolucionário. E talvez seja exatamente isso que o mundo esteja precisando. Um novo tipo de homem. Não aquele que se gaba de conquistas, mas o que domina a si mesmo. Não o que procura incessantemente por algo lá fora, mas o que olha para dentro e encontra tudo o que buscava. Não o que reage ao mundo, mas o que molda o mundo com sua presença. Esse homem existe, e talvez ele esteja adormecido aí dentro de você. Não importa onde você está agora, não importa o que já viveu, o quanto se perdeu, o quanto cedeu ao impulso. Importa o que você escolhe fazer daqui para frente, porque o verdadeiro poder não está no que você conquista, está no que você escolhe não entregar. Quando um homem guarda sua energia, cuida de sua mente, alinha seu espírito, ele se torna imparável, ele se torna paz onde há caos, presença onde há carência, força onde antes havia fuga, e o mundo inteiro sente isso. Se esse vídeo falou com você, talvez seja a hora de silenciar o barulho e ouvir o que sua alma está pedindo. Não para amanhã, mas agora, porque a sua transformação já começou. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal para continuar elevando a sua sabedoria. Nos vemos no próximo vídeo.